Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos aqui mais uma vez no nosso querido canal para a gente conversar mais um pouquinho sobre temas variados dentro da terapia ocupacional. E antes da gente começar o nosso tema, é um recadinho básico de sempre. Se você não se inscreveu no canal, não perde tempo, se inscreve, fica à vontade para curtir, comentar, compartilhar esse ou qualquer outro vídeo com quem você achar que possa se interessar, compartilhar em diferentes plataformas, enfim, fiquem à vontade. Deixem seus comentários aqui embaixo com dúvidas, colocações, sugestões, eu tô sempre respondendo e deixando tudo anotado aqui o que vocês trazem, tá bom, pessoal? E ativa o sininho das notificações para vocês não perderem nada por aqui. E também lembrando que na descrição do vídeo tem um link, se você quiser participar da nossa comunidade no WhatsApp, onde o pessoal troca bastante informações. Eu também envio para vocês alguns links de livros, materiais, recursos. Quando eu vejo que está num precinho bom, eu vou mandando lá para quem tiver interesse de adquirir, né, algum desses produtos. Então é uma forma muito legal de comunicação também. Então fiquem à vontade, é só acessar o link para vocês entrarem lá. E o nosso querido Instagram, papo.d.to, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Gente, o tema de hoje é um dos temas de dicas, assim, dicas que eu utilizei, utilizo ainda, que foram muito boas para mim, principalmente durante a graduação, e que eu quero passar para vocês, compartilhar com vocês, que são dicas de estudos, né? E por que isso, né? Por que eu resolvi trazer esse tema? Muitas pessoas eu vejo, e até eu mesma, gente, quando eu entrei na graduação, eu fiquei um pouco assustada com a carga de disciplinas, né, que tinha. Principalmente quando você chega na faculdade, você tem aquela carga horária muito grande de disciplinas básicas, né, e são disciplinas que não são fáceis, são muito desafiadoras mesmo, né, então, fisiologia, embriologia, biologia celular, imunologia, farmacologia, enfim, todos os IAs possíveis que você tem, né, de disciplinas introdutórias, né, do campo aí da saúde, que a terapia ocupacional também utiliza, e muitas pessoas, né, se veem muito desafiadas por essas disciplinas e também pelas outras, né, as disciplinas específicas da terapia ocupacional também têm sua carga de complexidade. E aí eu resolvi vir trazer esse vídeo hoje para dar algumas dicas de estudos, né, Jaque, como que eu estudo, quais estratégias que você usou, que foram importantes tanto no momento da graduação, quanto no momento pós-graduação, né, porque esse também é um ponto. Você tem aquele monte de material, muitas vezes, na graduação, e aí como que você organiza esse material para depois? Porque, gente, acredita em mim, pelo menos na minha experiência, eu usei e uso até hoje muitos materiais meus da graduação. Eu sempre tive muito apego com material, com caderno, com apostila, então eu sempre guardei tudo. E eu sou uma pessoa que aprendo muito escrevendo. Claro que cada um tem sua maneira de aprender. Eu aprendo muito escrevendo, eu tenho essa memória fotográfica muito boa. Então, eu sempre tive muito apego com tudo isso e depois que eu me formei, eu utilizei. Então, a forma que eu organizei esse material também foi importante para depois, quando eu estivesse na prática, eu pudesse consultar esse material e utilizar, e ser de uma maneira eficiente para mim. Então, eu trouxe aqui algumas dicas para vocês, tá bom? E eu espero que possa ajudá-los aí. A primeira dica é a realização de fichamentos. Inclusive, eu tinha algumas disciplinas na graduação, principalmente as específicas, que algumas professoras solicitavam como trabalho, forma de dar nota, a gente fazer fichamentos de alguns textos, de alguns materiais. E quando eu lembro que era a época da gente fazer, eu falava, nossa, meu Deus, eu nunca vou usar esse fichamento, enfim. E, gente, eu usei pra caramba. Inclusive, quando eu fui pro mestrado e pro doutorado, eu continuei usando essa técnica de fichamentos para me ajudar tanto na leitura do material, quanto na catalogação do que eu lia, né? Porque é muita coisa que às vezes a gente lê. Então, o que é a minha recomendação, tá? Como eu vejo, gente, a utilização dos fichamentos. Mas para quando você vai estudar capítulo de livro, artigos, textos, né? Coisas nesse sentido. O fichamento, eu geralmente separava no título, os autores, o ano, né? Se fosse relevante, os pontos principais, quais eram os objetivos desse texto, os principais pontos que eu achava que eram importantes, e eu fazia muito em tópicos mesmo, eu nem fazia em texto corrido, para ficar bem prático, né, porque se eu fizesse texto corrido, eu sou uma pessoa que não sou nem um pouco objetiva,
eu ia fazer outro texto, outro capítulo. Então eu colocava em tópicos, né, quais eram os pontos principais e os principais pontos de reflexão. O que esse texto vinha acrescentar? Quais eram os pontos de questionamento que ele colocava? Como que eu poderia aplicar isso na minha prática? Aquele resumão final que traz o principal disso. Então eu fazia esses fichamentos e depois eu colocava numa pasta dessas separadoras os fichamentos por temas. Então, por exemplo, eu colocava textos da parte de fisiologia, textos da parte de dinâmica grupal na terapia ocupacional. Eu ia criando categorias e colocando esses textos. E quando eu precisava consultar, ou, por exemplo, estudar para uma prova, eu utilizava o fichamento. Já estava uma forma resumida, né? Já me facilitava muito a utilização de fichamentos. Então, é uma dica minha para vocês. O outro ponto que eu também gosto muito e utilizo bastante, que são os mapas mentais. Né, os mapas mentais também é uma forma de você criar esquemas, né, sobre um determinado tópico, um determinado assunto. Eu não sei se algum de vocês já tem experiência com mapa mental, mas é muito interessante, porque geralmente você coloca o tema no centro, né, e é bem didático mesmo, né, eu fazia com letras grandes o tema no centro, usava algumas cores, e ia distribuindo setas, né, para eu conseguir correlacionar os aspectos, os conceitos que estavam relacionados a esse tema no meu mapa mental, né? Então, eu estudava a partir desse mapa mental, eu olhava para ele e lembrava, então em relação a esse tema aqui, tem esse conceito, desse conceito vem esse outro conceito que tem relação com esse, porque muitas vezes a gente vai estudando, uma coisa vai se emaranhando na outra. E o mapa mental é como se fosse uma fotografia, né, com palavras, com expressões, de uma maneira bem objetiva de um determinado tema. Então eu utilizava e ainda utilizo bastante. Também utilizo bastante para disciplinas, para aspectos que são mais teóricos, né, então eu utilizava também bastante os mapas mentais. Outro ponto, realização de esquemas, desenhos, tabelas, né, tudo isso, você transformar um texto de uma forma esquemática para que você possa olhar e conseguir estudar isso de uma maneira que não seja só por decoreba. É claro que a gente sabe que tem muita coisa que a gente tem que acabar decorando, principalmente na graduação, né, mas quando você transforma isso no esquema ou no desenho, eu acho que você internaliza mais esse conceito para além de você só decorar. Né, você internaliza os conceitos, internaliza as relações entre eles, então é uma coisa que eu gosto bastante também. Uma outra estratégia de estudo que eu utilizava bastante e que eu gostava muito era fazer cartões de perguntas e respostas. Né, então, quando eu estava estudando para uma prova, por exemplo, para um trabalho, eu fazia pequenos cartões no papel mesmo, em que na frente tinha pergunta, que eu fazia para mim mesmo, ou quem tivesse em volta de mim. Às vezes a gente estudava em grupo e a gente compartilhava esses cartões, né? Então, sorteava uma pergunta e a resposta estava atrás do cartão. Então, era uma forma de eu estudar também. E esses cartões eram formas que eu poderia levar para todos os lugares. Então, por exemplo, às vezes eu estava indo para a faculdade, estava no ônibus, estava em algum lugar, eu estava ali com os meus cartões, dando uma lida e relembrando os assuntos que iam cair na prova, enfim, que eu queria estudar. Então, é uma dica bem legal também. Uma outra dica que eu dou para vocês, criar apostilas com materiais anotados ou xerox de capítulos que vocês fizerem. Isso também foi uma coisa que me ajudou e me ajuda bastante ainda. Porque quando eu terminei a graduação, eu lembro que quando eu terminava cada semestre de graduação, eu tinha, gente, um tanto de material, um monte de folha que ficava dispersa, assim, às vezes. E aí eu criava apostilas, então eu categorizava, essa folha é desse tema, esse texto é dessa disciplina, tudo é disciplina. Colocava primeiro, segundo, terceiro. E aí eu fazia no computador uma capa, tipo assim, como se fosse um sumário. Então nessa apostila aqui vai ter temas sobre desenvolvimento infantil, desenvolvimento da fase adulta e desenvolvimento da velhice, etapas da vida. Então essa era a minha apostila. Quando eu precisava estudar, era um material só que eu pegava, não ficavam folhas jogadas. Isso é uma coisa que até hoje me ajuda, quando eu preciso consultar algum material, porque depois eu fiz isso na pós-graduação também, na especialização. Então eu sempre pego essas minhas apostilas que eu criei. E outra coisa que eu falei, né, também separar os textos por disciplinas e temas.
né? Então isso facilita muito quando a gente vai estudar, quando a gente precisa consultar e até depois para você organizar esse material. Outras estratégias também. Já que eu não aprendo muito pelo visual, eu aprendo ouvindo mais, eu não preciso tanto anotar. Uma estratégia que eu usei bastante, isso eu usei bastante inclusive no mestrado, eu gravava áudios de mim, às vezes lendo um texto, lendo uma apresentação, eu gravava, fazia tipo um podcast para mim mesma. Eu gravava, criava um arquivo de áudio e eu ia escutando. Então, às vezes eu tava lavando louça, eu tava escutando, né? Eu tava, sei lá, na rua, fazendo uma caminhada, eu tava escutando, eu tava no supermercado, eu tava escutando. Também é uma forma de você aprender, você criar esses áudios, né? De você lendo um texto, falando sobre um tema, e você vai internalizando aí, ouvindo, né? E você pode fazer isso enquanto você faz outras coisas no seu dia. Também é uma dica legal de estudo, tá bom, pessoal? Essas foram as dicas que eu separei para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém aí tiver uma outra dica, gente, usei isso, me ajudou muito, deixa aqui embaixo, que eu acho que é sempre interessante a gente compartilhar essas ideias que podem ajudar outras pessoas, tá bom, pessoal? Muito obrigada pela companhia mais uma vez. Um beijo e até a próxima.